Olá, então, o meu nome é Samara, né, Persson de Freitas, e eu e a professora Carla Luciane Blum Westermann trabalhamos, então, no tema que se chama a criatividade como recurso na supervisão de estágio em terapia relacional sistêmica. Né, eu vou falar um pouquinho do meu currículo, então, eu sou psicóloga já há mais de uma década e trabalho não só no consultório, né, que é o meu carro-chefe, mas também na Universidade Positivo, no Paraná, né, em Curitiba, onde trabalho também na área clínica e de orientação profissional, tá? Esse trabalho que nós fizemos, ele tem uma questão que foi justamente começou a partir de uma reflexão da minha e da professora Carla, a partir de como é que é essa questão da supervisão e criatividade, tá? Dentro, claro, da nossa abordagem, que é a terapia relacional sistêmica, tá? Então, falando um pouquinho na introdução, é importante lembrar que o psicólogo, né, na sua atuação, trabalha com diferentes métodos, técnicas e instrumentos. E que, dentro da formação do psicólogo, existem, né, dois tipos de estágios supervisionados, estágio básico e estágio específico. O estágio específico, que é o estágio em que a gente desenvolveu a nossa pesquisa, ela tem por objetivo desenvolver o acadêmico para atuar de forma ética e coerente às referências teóricas e em demandas de ordem psicológicas apresentadas individualmente, familiar, em grupos e em contextos diversos, valendo-se então de processos psicodiagnósticos, aconselhamento, psicoterapia e demais estratégias. Tá? E aí, quais são as dificuldades que a gente observa comuns nos psicoterapeutas iniciantes, que são nossos alunos ali no estágio específico de quinto ano, então a gente está falando ali do nono, 10º período, tá? As dificuldades que a gente observa são então, dificuldade de escutativa, né? Então, de observar o que está escutando antes de se posicionar, às vezes permanecer preso no aspecto teórico e esquecer de fazer um bom rapport, por exemplo, uma busca excessiva por técnicas para disfarçar as suas dificuldades ali de insegurança, né? Demonstrar, às vezes, uma postura onipotente, que é uma autoidealização do papel do psicólogo mesmo, e, ou então, o contrário, impotente, se sentindo extremamente inseguro, tá? E, claro que eu estou falando aqui que nem todos os alunos se comportam dessa maneira, mas porque envolve a questão de personalidade, maturidade pessoal e profissional, autoconhecimento, mas são dificuldades comuns dos alunos de quinto ano, tá? E aí, qual que é o papel do supervisor nessa situação, né? Cabe a ele auxiliar no desenvolvimento de competências de cada aluno para que ele possa, então, entrar no mercado de trabalho com segurança e que tenha desenvolvido as habilidades necessárias para a atuação profissional. É importante lembrar que ele também precisa estimular o aluno em determinadas situações, como, por exemplo, conhecimentos teóricos, práticos, né? Promover experiências básicas dentro da área clínica, né? E estimular o aluno tanto a maximizar os aprendizados quanto possível no estágio, né? Estimular também a desenvolver o desenvolvimento pessoal a partir do processo de psicoterapia. Então, a partir do autoconhecimento, da reflexão, das suas características, que o supervisor normalmente fala, você está trabalhando isso em terapia, você já está fazendo terapia, enfim, estimulando, né? E aí é importante lembrar que, então, no supervisor de clínica, a gente, no estágio específico, a gente está trabalhando com a questão de psicoterapia e estágio de autoconhecimento, né? Que são tripés importantes aí para o desenvolvimento, né, desse aluno. Então, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Então, descrever, né, o espaço de supervisão como um facilitador no processo de autoconhecimento, estimulando os alunos a desenvolverem, né, uma postura profissional, então, com maior segurança, responsabilidade e autonomia, e, por que não, criatividade, né? Então, esse trabalho foi desenvolvido após 6 anos de supervisão na área clínica, né, na universidade, sob o prisma da universidade, da terapia relacional sistêmica, e aqui a gente vai relatar um pouquinho com uma experiência que a gente passou, né? Então, é importante lembrar que a terapia relacional sistêmica, que é a nossa abordagem, ela parte do pensamento sistêmico, né, que compreende o fenômeno como multifacetado, que o todo é maior do que a soma das partes e que todos os organismos são considerados como sistemas que vivem o equilíbrio dinâmico dentro dos outros sistemas. E esse é um desafio importante para quem está na universidade, para os alunos,
porque a gente vem de um pensamento linear, cartesiano, em que certo e errado, a nota e tudo mais. Então, eles saírem dessa questão e entrarem num outro ritmo, às vezes fica difícil para eles, né? E a gente tem o foco do trabalho da terapia relacional sistêmica no padrão de funcionamento, tá? E o padrão de funcionamento é entendido como uma forma repetitiva em que o sistema estabelece para agir e reagir nas situações de vida. A maioria das vezes ele é inconsciente, né, e automático. E também, portanto, ele engloba o que é dito, o que não é dito, a forma como as coisas são feitas, nas nuances de comportamento, né? E aí pode ser visto como? Na roupa, no sentimento, na ação, nos pensamentos, e a gente observa dentro disso também o que são as compulsões e os álibis prediletos, digamos assim, da pessoa. Bom, é importante lembrar também que a velocidade, a forma, a estratégia do processo de mudança, né, do processo na terapia relacional sistêmica, envolve não só o cliente, mas também o padrão de funcionamento do terapeuta, né, o manejo que ele tem com ele mesmo, né? Então, quanto maior eu me conheço, quanto maior quanto mais autoconhecimentos eu tenho, melhor dentro dessa possibilidade, tá? E, claro, trabalhando com empatia, cuidado, humor, né? Então, o terapeuta relacional sistêmico, ele precisa ter clareza tanto do padrão de funcionamento do cliente, quanto dele mesmo, né? Muito bem. E aí, a partir disso, a gente trabalha no quê? No processo de consciência, aprendizado e mudança, tá? Então, saindo um pouquinho disso, mas o que isso tem a ver com criatividade? Vamos falar um pouquinho do que é criatividade, então, na nossa percepção, tá? Então, compreende-se como ato de inventar, criar, né, trabalhar com problemas novos e antigos, trazendo novas alternativas. E em situações pouco exploradas, que até o Steinberg denomina como teoria do investimento da criatividade, tá? Nessa teoria do investimento da criatividade, a gente pode falar que existem situações distintas, né? Mas que pessoas criativas nesse investimento, elas precisam o quê? Ter habilidades intelectuais, conhecimento, pensamento, personalidade, motivação e ambiente que facilitem o processo para que se desenvolva a criatividade, né? E o Lubart, ele fala assim, olha, dentro das capacidades intelectuais da criatividade, encontra-se o quê? A capacidade de observar um problema, de selecionar a informação pertinente ao problema apresentado, observar a semelhança entre os problemas, metáforas e analogias, né, fazendo comparações seletivas, e reagrupar informações de fontes diversas para formar um novo conceito, criando assim novas personalidades, que tem tudo a ver com o que ele chama de pensamento divergente, né, que é ter vários focos e trazer uma outra alternativa, né, a partir dessas várias situações colocadas. E a capacidade de autoavaliação, né, então, que faz com que você mantenha aquela estratégia ou flexibilize e encontre uma outra alternativa. Tá? Então, assim, pessoas criativas tendem a ter mais vontade para superar os desafios, né, os obstáculos, disposição para assumir risco, né, tolerância com ambiguidade, autoeficácia, né, e tanto pensamento convergente quanto pensamento divergente, tá? E é importante lembrar que normalmente as pessoas bastante criativas, elas têm uma motivação intrínseca muito elevada, né? E aí isso faz com que ela desencadeie e desenvolva esse trabalho com muita maestria, digamos assim, tá? E o Steinberg, ele descreve, então, que o ambiente, ele pode tanto ampliar, né, favorecer o desenvolvimento de potencial criativo, como ele pode inibir. Como que inibe? A partir de feedbacks negativos, né, de falta de estímulo, enfim. E aí, como é que a gente fez o nosso trabalho, então, para associar essa questão de supervisão na terapia e relação sistêmica e criatividade? Muito bem, a nossa pesquisa ela foi longitudinal, ela é descritiva, qualitativa,
então foram realizadas com 56 acadêmicos do 5º ano de psicologia, e os procedimentos envolveram o quê? Roteiros com entrevistas, né, de roteiros, com entrevista com perguntas abertas e fechadas, então um roteiro misto, tá? Que foi realizado no início e no final do ano letivo, passando ali e a gente fazendo supervisões semanais, tá? Mas o roteiro a gente usou no início e no final. E foram elaboradas perguntas relacionadas ao autoconhecimento, segurança, responsabilidade, autonomia e a relação entre as decisões nesse papel e a clínica, né? E como é que a gente fez a análise desse material? A partir da análise de conteúdo, tá? Da Bardan. Então, a gente é sabido já a relação entre criatividade e aprendizagem, e principalmente dessa relação professor-aluno e criatividade, né? E quais são as questões que favorecem o desenvolvimento da criatividade? Justamente a introdução de ideias novas, né? Perguntas originais que façam os alunos pensarem sobre, compreender a criatividade como um processo que exige características individuais, então que motiva aquele aluno, quais são as habilidades que ele tem interesses, características de personalidade, encontrar a área de domínio de soluções de problema e aprovação e reconhecimento do trabalho executado, né, pelo aluno. Então, essas são as questões que você pode, enquanto professor, promover isso ou não, né, desenvolvimento da criatividade. E aí, dentro da análise do nosso trabalho, levantamos 4 categorias. Padrão de funcionamento é uma, autossupervisão a segunda, flexibilidade, originalidade, influência e autoconhecimento. Então, sobre padrão de funcionamento, né? Algumas respostas dos alunos foram. Então, ela, minha cliente, é muito insegura, está sempre se escondendo, mostra isso nas roupas, na voz. Acho que é isso, professora, mas não tenho certeza. Então, mostra uma característica do aluno da insegurança, mas que ele já começou a perceber a característica do cliente dele. Meu cliente é agressivo, nunca está errado, ele também não percebe essa dificuldade, consigo ver isso na forma como ele fala, e também sobre como fala, e o tom de crítica. Então, ele começa a observar o padrão de funcionamento e começa a se sentir seguro conforme ele vai falando, fazendo essa leitura do padrão do cliente dele, né? E, professora, eu já ouvi falar, eu ouvi muito sobre a vida dele, então, é tudo relevante. Como que eu sei o que é mais relevante em detrimento de outras situações? Não sei quais são as características do padrão do meu cliente. Então, falando sobre padrão de funcionamento e a reflexão deles. Então, a gente traz nessa característica de padrão de funcionamento a característica de questões originais. Então, eles precisam pensar sobre, observar o cliente, pensar sobre, tá? O que está acontecendo ali com aquele cliente. Aí, eles fazem a autossupervisão, isso é muito legal. Então, eu gostei do meu atendimento, mas não sei se está correto ou não. Eu percebi que o meu cliente conseguiu compreender algumas características que são disfuncionais até o momento e outras que são funcionais, porém, não o real alcance disso, né? Eu não gostei da minha intervenção de hoje, percebi que não estava bem e não consegui fazer as pontuações necessárias. E não tenho uma opinião clara se gostei ou não da sessão. Né? Então, olha que legal. Então, eles começam a se observar, que são características que eu comentei ali da criatividade, né? Flexibilidade, originalidade e influência. Então, professora, a partir do que o meu cliente descreveu, eu pedi para que ele elaborasse uma carta com as mágoas dele, a outra aluna, né? Então, eu pedi para criar uma frase de impacto. Um terceiro aluno que não eu pedi para que dançasse com com a filha dela todos os dias para se conectar com ela, mas com leveza. Então, veja, traz uma originalidade, traz uma flexibilidade e uma fluência, que são características específicas de criatividade. Então, o que a gente pode observar? Que as situações novas exigiram dos alunos um manejo cuidadoso e que isso fez com que, a partir dos feedbacks semanais e contínuos, eles fossem tomando uma segurança maior sobre o que eles estavam enxergando, sobre os clientes deles, e não só foram trazendo ideias criativas, né, sobre os seus clientes, né? Mas claro que a gente observou também as questões que diminuíam esse potencial, então como insegurança, ansiedade, medo do desconhecido, excesso de certeza, né?
Então, o que a gente observou é que o feedback utilizando a terapia relacional sistêmica e o pensamento complexo aumentou a probabilidade desse aluno de trabalhar com questões criativas, né, em diversos momentos. Então, o que a gente observou? Né? Que sim, há uma relação, né, entre criatividade e padrão de funcionamento, né? Mas, claro, que a gente observa que novas pesquisas devem ser feitas para que enfim, para que a gente possa ver se isso acontece de fato nos contextos e outras situações. Essas são nossas referências e é isso. Então, muito obrigada e boa noite.